Cristo mais uma vez a todos os irmãos que estão me assistindo. Hoje a gente vai fazer a terceira parte sobre o mistério de Deus. A gente tem visto sobre a herança que Deus aí prometeu a Abraão. Mais uma vez eu quero convidar os irmãos a se inscrever no canal, quem não se inscreveu, né? Se você tem acompanhado os nossos vídeos, não deixe de clicar ali na mãozinha, no gostei, né? E se inscrevam no canal dos irmãos que a gente viu no vídeo passado do irmão Luiz, né? No blog do pastor Felipe, e não deixe de acompanhar os estudos, né? Os gráficos do irmão Thales Ramiro. Vão estar aí na descrição os detalhes, né? E os links desses canais dos irmãos. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos também, para que eles possam compreender também esse estudo. E hoje a gente vai continuar fazendo aquele estudo que nós falávamos sobre o quê? Sobre a herança que Deus prometeu a Abraão, né? Nós entendemos que estava falando de quê? De Efraim. E agora esse povo que não era povo está sendo o quê? Introduzido no povo de Deus. E Deus prefigurou isso em Efraim quando foi adotado. Então nós vemos que os gentios foram chamados, né? E Paulo, citando Oséias, ele fala e nos diz assim: no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, ali serão chamados de filhos do Deus vivo. E você vê o que? Você está vendo o chamamento dos gentios como, né, aqueles que não eram considerados povos de Deus, vão ser chamados o que? Filhos do Deus vivo. E quando você olhar, várias vezes Paulo vai falar sobre o mistério de Deus. E nesse mistério de Deus, ele vai começar a falar do chamamento dos gentios. E quando você compreender essa revelação do mistério de Deus, muitas profecias que vão estar na Escritura, você vai conseguir desbloquear ela. Você vai conseguir enxergar as coisas que foram ditas, por exemplo, em Apocalipse em relação à herança dos santos. Então, vamos dar uma olhada em Efésios, que vai nos dizer o seguinte. Vamos olhar para Efésios 2, a partir do verso 11, onde vai aparecer algumas revelações para nós sobre esse mistério de Deus, porque o propósito principal que você vai ver em Efésios é a questão do mistério de Deus, que está ligado com a herança dos gentios. Então, quando você olhar para Efésios, você tem que ter em mente algumas coisas, lembrando da herança, né, e do chamamento dos gentios, que foi prefigurado em Efraim. Ele vai dizer para nós assim, Efésios 2, a partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, percebe que nós estávamos separados da comunidade de Israel, e aquele povo que se intitula povo de Deus, né? Porque se gloria da circuncisão terrena, da circuncisão literal na carne, feita por mãos de homens, nos chamava de quê? De gentios. Mas, ou seja, a herança que Deus tem em mente não é a circuncisão pela circuncisão literal, mas é sim pela circuncisão, pela verdadeira circuncisão, que é o despojamento do corpo. Então, quando Paulo escreve essas coisas, ele vai complementar. Quando você olhar para Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 8, ele vai dizer o seguinte: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis sendo aperfeiçoados, pois ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Esse despojamento do corpo da carne fala do quê? Do nosso desprendimento dessa carne. Então isso vai se cumprir também aonde? Na ressurreição, porque essa carne vai ser tirada quando? Na ressurreição. Então você consegue perceber que isso está falando da promessa feita a Abraão? Porque nós entendemos que a promessa não fala das coisas desse tempo, mas fala das coisas futuras que vão de vir. E quando essas coisas se cumprir, elas não vão se cumprir nessa nossa carne, mas sim aonde? Na ressurreição, no corpo glorioso. Então, quando você olhar para Efésios, quando ele falar, portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios,
Percebe que ele está falando que antes nós éramos considerados gentios, incircuncisos, ou seja, estando fora do povo de Deus, mas agora ele fala, naquele tempo estava em si Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, naquele tempo nós estávamos separados da comunidade de Israel. Só que quando você vai ler o verso 13, olha a tremenda revelação que ele nos dá. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então percebe que antes nós éramos gentios, estávamos longe, agora pelo sangue de Cristo nós fomos aproximados do quê? Daquele que ele falou que nós estávamos longe, da comunidade de Israel. Então, por que Paulo está enfatizando a circuncisão para nós? Porque a circuncisão ela vai nos levar a várias coisas, né? Principalmente é o quê? A entrada do povo na aliança com Deus para fazer parte do seu povo. Então, na primeira aliança, o povo tinha que entrar onde? O povo tinha que entrar em aliança com Deus através da circuncisão. Então, todo gentio que se achegava a Deus, ele precisava primeiro circuncidar para se entrar no povo de Deus. Quando ele vem falando que os gentios estão circuncidados em Cristo, percebe como ele está falando de uma circuncisão superior? Então, se o povo, na primeira aliança, entrava em Israel pela circuncisão da carne, percebe que quando ele fala circuncisão de Cristo, é uma circuncisão superior, né? Porque aqueles israelitas, quando se circuncidavam, eles permaneciam debaixo da carne. Mas quando você se circuncida em Cristo, percebe que a carne está sendo tirada. Os gentios estão circuncidando para entrar no povo de Deus. Por isso que ele fala que nós estávamos longe de Israel, mas através do sangue de Cristo nós fomos aproximados. A própria lei vai testificar dessas coisas. Quando você olhar para Gênesis 17, você consegue ver o contraste que Deus coloca sobre a circuncisão literal e a promessa dele. Vamos olhar para Gênesis 17 para ter a revelação das coisas que Paulo tinha em mente ali. Deus vai falar para Abraão, Gênesis 17, a partir do verso 7. Ele fala assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a ti e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e eu serei o seu Deus. Quando nós olhamos para essas promessas, como a gente falou nos 2 vídeos passados, nós entendemos que essas promessas falam do quê? Das coisas futuras, porque Abraão também vai herdar. Então você consegue perceber que ela não é uma coisa terrena e segundo as coisas da carne. Agora, quando você olhar para Gênesis 17 a partir do verso 9, você vai ver que Deus está fazendo duas coisas aqui. Ele está mostrando a realidade da promessa e a sombra da promessa, mostrando que os descendentes de Abraão deveriam estar debaixo da circuncisão. Percebe que no versículo 9 ele faz o seguinte, no mesmo capítulo 17. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarás entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundarei a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal e aliança entre mim e vós. Então percebe que primeiro Deus fala que a descendência de Abraão vai herdar todas as coisas juntamente com ele. Percebemos que isso não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir aonde? No futuro. E logo depois Deus fala que a descendência de Abraão tinha uma aliança de quê? De fazer a circuncisão no prepúcio da sua carne. Aí você tem que raciocinar. Por quê? Porque Deus está mostrando as coisas temporárias e as coisas reais ali. Primeiro ele fala que a descendência de Abraão, juntamente com ele, vão herdar as coisas. Percebe que isso fala da ressurreição? E quando se fala da ressurreição, ou seja, exclui-se a carne. Porque o que diz a Escritura? Que nem a carne e nem o sangue vão herdar o reino de Deus. E esse reino de Deus se herda quando? Pela ressurreição dos justos. Mas depois ele fala que o quê? Que a descendência de Abraão deveria estar debaixo da circuncisão, no prepúcio da sua carne. Então veja como Deus está enfatizando o prepúcio da sua carne, para você ver que isso é temporal. Porque na ressurreição, quando não houver carne, não vai haver necessidade de cortar o prepúcio da carne. Então se nos aponta para quê? Para coisas terrenas, para a descendência de Abraão segundo a carne. Então quando você olhar para Efésios e você vê que aqueles judeus estavam se gloriando na circuncisão da carne, percebe que Paulo está nos apontando que essa é a parte literal,
que Deus apontou da descendência de Abraão, ou seja, a descendência de Abraão, segundo a carne, ela está debaixo da circuncisão na carne, mas a verdadeira descendência de Abraão, que é considerada segundo a fé, ela vai ser como a circuncisão do despojamento do corpo, que fala do que? Da realidade, da ressurreição. Porque na ressurreição, esse corpo vai ser desfeito. Então você está vendo o quê? O despojamento da carne. É isso que Deus tem em mente quando você vai ver em Efésios. E esse povo que está tendo esse despojamento da carne, ele não está entrando em Israel segundo coisas literais, mas segundo o quê? A promessa de Deus. Então quando você olha para essas coisas, você vê que a descendência de Abraão primeiro tinha que estar debaixo do quê? Da circuncisão na carne. Mas quando você olha para a promessa, você vê que, que a herança vai ser dada para Abraão. E isso fala de coisas futuras. E quando se fala dessas coisas futuras, não pode haver carne. Por isso a circuncisão terrena na carne, ela não tem valor. Porque a carne vai ser desfeita na ressurreição. Então quando Paulo olha esse contexto de Gênesis 17, que você vê que primeiro é feita a promessa real da descendência de Abraão herdar. E aí vem Daniel e dá a revelação que vai ver o que uma vida eterna. Se tem vida eterna, está falando de quê? De uma transformação de corpos. Se está falando de uma transformação de corpos, logo você não precisa dessa carne. Mas depois Paulo vê que a descendência de Abraão teria que circuncidar o prepúcio da sua carne. Percebe que isso está apontando para a literalidade das coisas. E se não vai haver mais carne na ressurreição, logo não se precisa de circuncisão na carne. Quando você vê Paulo dizendo que os gentios estão se circuncidando em Cristo, não por mãos humanas, percebe que os gentios estão fazendo uma circuncisão superior? E assim como na primeira aliança, quando o gentio se circuncidava na carne para entrar no povo de Deus, assim acontece na segunda aliança. Ou seja, o gentio vai entrar no povo de Deus não pela circuncisão literal, mas pela circuncisão real, que é em Cristo. Quando você olhar para Efésios 2, verso 19, tendo tudo isso na mente que a gente falou, ele vai dizer o seguinte para nós: assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus. Quando você olha para esse verso, você tem que ter um monte de coisas em mente aqui. Percebe que fala família de Deus? E essa família de Deus fala de filhos de Deus. Então, é o gentio sendo adotado. E quando você olha para esse verso, sabe, Paulo tinha muita revelação aqui, porque ele estava olhando para Isaías. Vamos dar uma olhadinha em Isaías, você vai ver que lá Deus está chamando o quê? Uma nação sacerdotal. E os gentios, que antes não eram povo, estão sendo chamados como nação sacerdotal. Quando você olha para esse texto de Efésios 2, percebe que Paulo enfatiza o termo família de Deus, e esse família de Deus está linkando com o quê? Com filhos de Deus. E se você é família de Deus, você tem parte nas coisas de Deus. Paulo, quando olha para isso, ele tem em mente apontar para Isaías. E quando ele aponta para Isaías, nós temos que o quê? Atentar para o contexto de Isaías, que vai dizer o seguinte. Eu vou ler um pouco antes do contexto para a gente juntar tudo isso e somar o que vai aparecer para nós. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão de ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha terei dupla honra, e em lugar de afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio o roubo e a iniquidade. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, com eles farei uma aliança eterna. E a sua posteridade entre as nações será conhecida, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem reconhecerão como família bendita do Senhor. Então, você consegue perceber que esses que estão sendo chamados de família do Senhor, que é Deus, estão sendo chamados de sacerdotes e ministros do nosso Senhor? E quando você vê isso, Paulo está falando que os gentios, quando são circuncidados aonde? Em Cristo, e aproximados pelo sangue de Cristo, não são mais estrangeiros nem peregrinos, mas são o quê? São concidadãos dos santos e família de Deus. E pelo sangue de Cristo foram o quê? Aproximados. Então agora os gentios que não eram povos estão sendo aproximados e sendo chamados de família de Deus e sacerdócio de Deus, ministros do nosso Deus. Então veja que tremendo, Agora Deus está chamando esses gentios
E esses gentios que não eram considerados povo de Deus estão sendo chamados em Cristo, né, através do sangue dele, são aproximados. E quando eles são aproximados, eles já não vêm mais como gentio, mas sim como povo de Deus e sacerdotes de Deus. Deus, através de Cristo, está constituindo aqui uma nação sacerdotal, chamando os gentios de todos os povos, tribos, línguas e nação para constituir um reino de sacerdotes. Isso é tremendo porque Deus fez essa promessa para os israelitas na primeira aliança, mas por algum motivo essa promessa, né, não foi cumprida lá. Isso a gente vê num outro estudo. Mas percebe que o que foi dito em Oséias, né, que aqueles que não eram chamados de povo de Deus, né, no lugar onde é dito que vós não sois meu povo, ali serão chamados de filhos de Deus vivo. Percebe que em Isaías está aparecendo isso, e quando você vê esses gentios sendo chamados, você está vendo que é adoção também. Deus faz uma coisa tremenda, né? Então, judeus e gentios estavam separados, mas quando Deus chama gentios por meio do sangue, ele também chama judeus. Quando os judeus e gentios fazem parte da aliança em Cristo, você vai ver que os dois se tornam um só, porque já não há mais diferença entre judeus e gentios. Por que já não há mais diferença entre judeus e gentios? Quando Paulo vai explicar isso, ele vai usar alguns textos de alguns profetas explicando aonde? Em Efésios 2. Então, vamos ler Efésios 2 a partir do verso 14, que os gentios que antes estavam longe agora foram aproximados de Deus através do sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos, ou seja, dois povos, judeus e gentios, fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz. Por que Paulo enfatiza a lei dos mandamentos em forma de ordenança? Porque o que fazia inimizade entre gentios e judeus? Era o quê? Era a lei das ordenanças. Que ordenanças são essas? É a circuncisão. Porque todo gentio, para fazerem parte do povo de Deus, deviam estar dentro da circuncisão literal. Então, um israelita, quando ele se circuncidava, ele era considerado parte do povo de Deus. Mas todo aquele que não se circuncidava literalmente era gentio. E esses gentios eram considerados o que? Idólatras, pagão. Então, para ele se aproximar de Deus, o que precisava? Da circuncisão. E a circuncisão da primeira aliança, ela faz parte do que? Da carne. Então, quando judeus e gentios passam a fazer parte de Cristo, a circuncisão literal já não tem valor, né? Em que sentido? Porque não é pela circuncisão literal que vem a promessa de Deus. E quando o judeu crê, ele também é circuncidado em Cristo. Então já não há mais inimizade. Os dois vão fazer parte do que? Dessa circuncisão em Cristo. Então você veja que mesmo o judeu que estava debaixo da circuncisão literal da primeira aliança, ele tem que se circuncidar em Cristo. Gentios incircuncisos na carne e judeus circuncisos na carne têm que fazer parte da circuncisão de Cristo. E através dessa circuncisão já não há diferença. Tanto os judeus quanto os gentios, tendo a circuncisão em Cristo, passam a fazer parte do que? Do mesmo povo. Então você tem que entender que em Cristo há o que? Uma aliança, um casamento. Então o que vai falar ali? Que quando um homem toma uma esposa, se tornarão os dois uma só carne. E isso é figura de Cristo com a sua esposa. Portanto, quando você entra em aliança com Deus, na aliança eterna, na segunda aliança, é como se houvesse um casamento. É como se você se casasse com Cristo. E quando você se casa, é como se você fosse sua esposa, vamos dizer assim. E essa esposa vai fazer parte do corpo do seu marido. Então, quando você se casa com Cristo em aliança, você vai fazer parte do corpo. E o corpo é o que? Uma só carne com o seu marido, que é Cristo. Então, quando o judeu e gentio se converte a Cristo, tanto o judeu quanto o gentio vão fazer parte desse mesmo corpo. E quando a gente se converte, a gente se torna um com Cristo. E se a gente se torna um com Cristo, já não há mais diferença entre os judeus e gentios. Mas tanto um quanto o outro vão fazer parte desse mesmo corpo. E quando você olhar para Efésios aqui no capítulo 2, ele vai dizer tudo isso para nós, dizendo assim, verso 15: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos outros que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois família de Deus.
Então, através do mesmo corpo, Deus vai juntar judeus e gentios, formando o quê? O corpo de Cristo. E já não há mais separação. Então não vai ser a circuncisão literal, que era temporária, que vai separar judeus e gentios das promessas. Mas quando judeu e gentio crê, eles vão ser circuncidados em Cristo. Então, dessa forma, você vê que já não há mais diferença entre o judeu e o gentio. Porque tanto o gentio que vai se chegar a Cristo, ele vai ser circuncidado. E a circuncisão vai nos remeter ao quê? A entrada no povo de Deus. E quando Paulo tem isso, você vai ver que ele vai escrever para Gálatas essas coisas para mostrar. Então você vai ver que Paulo vai revelar essas coisas que eu acabei de falar em Gálatas, quando ele diz assim para eles. Isso está em Gálatas 3, a partir do verso 26, que vai dizer assim para nós: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. De Sarte já não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, quando você crê em Cristo, você vai ser batizado em Cristo. Você vai ser batizado e vai se tornar um só corpo com Ele. E a promessa da herança foi dada a quem? A Cristo. E você vai ver que essa promessa ela está aparecendo lá onde? Em Daniel. Quando você olha para Daniel capítulo 7, você vai ver que aparece quem? Um filho do homem. E a gente sabe que esse filho do homem é quem é descendência de Adão, que é o Messias, né? Daniel sabia dessas coisas, que estava se falando do Messias. Né? Ele viu um filho do homem nas suas visões e diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram a chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e a glória, e o reino, para que todos os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem, e seu domínio será um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o Filho de Deus, e você está vendo que está sendo entregue a ele o quê? O domínio de todas as coisas. E você vai ver que ele tem uma esposa, essa esposa é a igreja. Ou seja, um rei, ele tem que ter uma rainha. E o rei, ele reina junto com essa rainha. E você vai ver que a rainha é a esposa do rei. Sendo ela a esposa do rei, ela é o quê? Ela é o corpo desse rei. E se o rei reina, se a cabeça reina, ou seja, o seu corpo tem que reinar junto. Por isso que você vai ver uma revelação tremenda em Daniel. Você vê primeiro que é dado domínio a quem? Primeiro vai ser dado domínio para esse filho do homem. Só que quando você olhar em Daniel 7:27, fala assim: O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Você vê que está aparecendo aqui o reino de Deus. Você percebe que é o mesmo domínio, ou seja, você está vendo Cristo e os santos recebendo esse domínio. Então, isso que a gente viu em Daniel, que é a herança. Deus entregando o domínio a Cristo. Né? Não que Cristo não fosse rei, mas há um tempo determinado em que Cristo vai tomar posse dessa herança. É um tempo que Deus determinou. E junto com Cristo, que a igreja, né? A congregação vai herdar. Só que Cristo é o herdeiro. Né? E esse é o descendente de Abraão que vai herdar todas as coisas. Então, quando você olhar para as cartas de Paulo falando de herança, de herdar, você tem que ter essas coisas na mente. Né? A gente falou de forma resumida, mas você tem que ter isso na sua mente. Então, quando você olhar para Efésios 3, vamos dar uma olhada nessa revelação que Deus vai nos dar. Efésios 3, a partir do verso 1, fala assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim conferida a vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora me foi revelado, e aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, Paulo está nos mostrando que assim como Cristo vai herdar, os gentios, por meio de Cristo, vão herdar, porque Cristo é a cabeça.
Mas os gentios são o que? O seu corpo. E se a cabeça vai herdar, ou seja, o seu corpo vai herdar. E se Cristo é o herdeiro, né? Ele vai herdar as coisas, nós, nele, somos coparticipantes dessa promessa, somos coparticipantes dessa herança. Então os gentios, quando fazem parte de Cristo, eles vão o quê? Ser batizados em Cristo, se tornar um só corpo com Ele. E vão fazer parte dessa herança. Então você consegue perceber que aqui está aparecendo a herança de Abraão? E essa herança está falando de coisas futuras, né? Abraão vai herdar, mas no futuro, juntamente conosco. Porque aqui você está vendo que a descendência de Abraão se multiplicou, foi abençoada em Cristo e agora vai ter o que? Parte na herança, se tornando uma só carne com Cristo. E se é uma só carne, né? É um com Cristo. Se Cristo herdar, esses gentios vão herdar também. Então há um momento que essa herança vai ser entregue aos santos. Você vai ver que isso vai se dar onde? Na última trombeta. Mas lembra que eu falei que em Isaías 61, que vocês serão chamados entre as nações de família bendita do Senhor? Se você olhar, isso não acontece ainda, porque não foi revelado que é a glória dos filhos de Deus. E você vai ver que Romanos fala que Cristo foi o que? Revelado Filho de Deus segundo o Espírito da ressurreição. Não que ele não fosse Filho de Deus, mas foi revelado que ele era Filho de Deus por meio da ressurreição. Então, da mesma forma, né? Nós estamos na carne, nós somos descendência de Abraão segundo a carne. Mas segundo a promessa, segundo a ressurreição, nós seremos o que? Filhos de Deus. Só que esses filhos de Deus não foram revelados. E a herança que Deus tem em mente não é segundo a carne, mas é segundo o quê? Segundo as coisas celestiais. E esses que vão receber a herança vão ser chamados de quê? Filhos de Deus. Romanos fala sobre isso para nós. Então, lembra que eu falei que os gentios são co-herdeiros? Mas Paulo vai nos mostrar que essa herança ela se cumpre quando? Romanos 8, a partir do verso 17, nós vamos ler. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. E a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós os que temos as primícias do Espírito, igualmente aguardamos em nosso íntimo a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então nesse texto Paulo está explicando que o quê? Que nós vamos ser adotados como filho, por meio do que? Da revelação da glória dos filhos de Deus. E assim como Cristo foi revelado como Filho de Deus por meio da ressurreição, assim nós também seremos. Seremos a imagem do que Ele é. E sendo Ele Filho de Deus, vai herdar todas as coisas. E nós, revelados como Filhos de Deus, com Ele juntamente vamos herdar. Então você vai ver o que? Uma nação de filhos de Deus, tendo um cabeça sobre si que é o Messias. E esses filhos de Deus é que vão herdar. Não na carne, mas sim, né, na promessa da ressurreição, como foi dito a Abraão. Então por isso que você vê que a circuncisão literal não tem valor, porque nesses não vai haver carne. E se não há carne, não precisa haver circuncisão no prepúcio da carne.